Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a um novo vídeo. Eu quero agradecer você pela confiança. Eu quero dizer e parabenizar que você tomou uma decisão de estar aqui. Muito obrigado. E nós vamos falar aqui agora, nesse vídeo, sobre os gurus que atrapalham a nossa missão. Então vem comigo.